Chegou a hora do nosso quadro Mundo em Pauta. E a nossa amiga Lurdinha, Maria de Lourdes Albertini, doutora em Direito Internacional, já está conosco conectada. E hoje a gente vai conversar sobre o direito internacional ambiental e as crises climáticas. Bom dia, Lurdinha, bem-vinda de volta. Ei, Moninha, bom dia. Sempre muito bom estar aqui com você quarta-feira. Ah, Tudo que bem? alegria. Alegria toda Lurdinha, nossa, é sempre. bom demais. Lurdinha, o que é o direito internacional ambiental? Então, o direito internacional ambiental, o que alguns colegas meus costumam chamar de soft law, como se fosse um direito assim mais leve, porque ele não tem aquela capacidade de obrigar todo mundo a obedecer os seus tratados, seus compromissos internacionais, mas na verdade é um direito fundamental onde a gente tenta criar um padrão global de comportamento ambiental. E a gente está passando por crises muito grandes climáticas que a gente está assistindo, daqui a pouco a gente vai falar delas, o que demanda de nós todo um debate internacional cada vez mais aprofundado e intensivo, no sentido de tentar evitar vários problemas ambientais que a humanidade como um todo está vivendo, Moninha. É verdade, Lurdinha, eu ia te perguntar isso sobre essas crises climáticas, né? Então, essa relação do direito ambiental com as crises, a gente fica vendo essa coisa da Amazonas, a destruição, o aquecimento das calotas polares, né? E qual é essa relação desde o direito ambiental tem com essas crises? Pois é, o direito ambiental internacional ele começou lá em 72. A gente está fazendo 50 anos do debate mais importante que se teve em termos ambientais internacionais, que foi a chamada Conferência de Estocolmo, lá em 72. Naquela época, se desenvolveu o conceito de desenvolvimento sustentável, ou a ideia de sustentabilidade. Nossas gerações devem se preocupar com as gerações futuras. Que mundo nós queremos para o futuro? Uhum. Como é que a Lurdinha, gente começou a pensar? Sim, me uhum. diga, me diga. Não pode falar. Sim, foi a partir dessa Conferência de Estocolmo, que está fazendo 50 anos, como eu te disse, que a gente começou a pensar em novas formas de criar uma série de compromissos internacionais. E aí a gente teve ali em 1992 a Rio 92, a Eco 92, que foi sim, a maior conferência. Sim, me diga, eu vou entrar na crise ambiental. Pode entrar, pode entrar. Sim. E aí a Rio 92, ela criou um acordo quadro, um grande acordo onde vários temas foram ali debatidos. Uhum. Dentro deles, o que foi levantado foi a preocupação com a questão climática, com o aquecimento global, com o aquecimento climático, que depois foi reformulado esse conceito para crise climática. Por que crise? Porque a gente está vivendo uma situação de emergência, como você acabou de colocar. A gente está vivendo um momento em que a gente tem uma quantidade enorme, né, de inundações, a gente está tendo uma quantidade enorme de incêndios e que acontecem mundo afora, em todos os países, em virtude deste aquecimento global. Uhum. Quando E você fala dessa conferência de Estocolmo de 50 anos na história é muito pouco tempo, né, Lurdinha? Eu entendo como é muito leiga, te pouco. pergunto, conferências ambientais são então os países que se reúnem para tomar decisões acerca do clima do mundo? Exatamente. As conferências, elas existem para que se coloque ministros de Estado, sociedade civil organizada, sobretudo no formato de ONGs, organizações não governamentais, e quaisquer outros envolvidos e interessados na defesa das questões ambientais. Então, Aham. as conferências são um encontro entre os países, mas que também contam com a participação da sociedade civil como um todo. Então, essas conferências tornaram-se habituais e extremamente relevantes para os debates em torno das questões do meio ambiente. Aham. Lurdinha, o que são COPs? Então, as COPs são justamente isso, elas são conferências partes, e elas começaram depois da Rio 92. A Rio 92, como eu estava te falando, foi um grande evento ambiental.
Tanto que depois de 92, a gente teve o Rio+10, que foi 10 anos depois, né? E o Rio+20, que foi 20 anos depois. Por quê? Porque Rio ficou caracterizado como o grande encontro de natureza ambiental, onde o Brasil conseguiu gerenciar e sediar os debates, e aí foi um ministro das Relações Exteriores super importante nosso, um negociador muito hábil, chamado Rubens Recupero, que vai conseguir fazer com que determinados países altamente poluidores, sobretudo Estados Unidos e China, né, conseguir sentar na mesa para negociar um acordo mínimo de compromissos internacionais. A partir daí, várias COPs foram acontecendo. COPs é justamente essas conferências partes onde há esses encontros de ministros de Estado e sociedade civil organizada para debater os temas mais nevrálgicos da questão ambiental no mundo. Essa conferência acontece no Rio por causa do Recupero? Ela aconteceu no Rio. Ela aconteceu. Desculpa, não, ela aconteceu no Rio. Foi uma escolha internacional. A ONU é que organiza estes encontros. Então, a ONU selecionou como sede do Rio 92 a cidade do Rio de Janeiro. A ONU, nós falamos do PNUMA no último bate-papo, lembra? Lembro. É o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi inaugurado lá na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 72. E este programa, então, vai escolhendo as cidades onde isso vai acontecendo. Foi Estocolmo, Rio, Joanesburgo, na África do Sul. Então, na verdade, é a ONU que lidera os debates. Mas pode não ser também, sabe? Pode acontecer dos países falarem assim, olha, a gente quer uma reunião de emergência e não esperar a ONU tomar alguma providência. Vamos fazer uma reunião aqui. Nas relações internacionais, nada impede que você tenha debates simultâneos organizados por um organismo internacional e também por outros grupos de países, né? Os chamados Gs, grupos de países. Dos grupos, Ô, Lurdinha, o que é Agenda 21 e Agenda 2030? Pois é, aí o que aconteceu? A Agenda 21, ela veio reafirmar todos esses debates em torno das COPs, então, né? E aí ela foi criada lá na própria Rio 92, onde se projetou para esse período que nós estamos, né? O século 21, o que nós queríamos, que mundo nós queremos para o futuro. Então, ali foi pensado como administrar essa ideia de sustentabilidade, né? Teve também uma decisão em torno como manter as florestas e preservar as florestas, uma convenção a respeito da biodiversidade e uma convenção a respeito do clima. Então, a Agenda 21 é uma agenda pensada para o futuro ambiental e sustentável que nós queremos. Lurdinha. E a 2030 já é a... Sim, me diga. Pode falar. Sim, e a 2030 já é ampliação de todos esses objetivos para o ano de 2030. Por quê? Porque aquilo que se pensou lá atrás, em 1992, no que se refere, por exemplo, ao clima, depois que teve, na sequência da Rio 92, teve Kyoto, uma cidade no Japão, onde teve um grande encontro climático. E foi firmado um tratado importantíssimo chamado Protocolo de Kyoto, onde se projetou uma redução contínua e gradativa da redução de emissão de gases tóxicos na atmosfera terrestre, o que, se projetado, poderíamos ter uma situação de redução das calamidades provocadas pelo aquecimento da Terra, que já se descobriu que é causado pelo homem. Então, os países muito poluidores tinham metas a ser cumpridas, só que não estão cumprindo. Então, tudo teve que ser reafirmado e renegociado, até que a gente teve aí o encontro em Paris, né? E nesse encontro foi assinado um novo documento, um novo compromisso,
no sentido de agora nós tomarmos providências mesmo, porque os desastres naturais provocados por este aquecimento, ele aumenta cada vez mais, 3, 4 graus de temperatura, lugares que eram muito frios, em determinados momentos certos do ano, passaram a ficar quentes, ou lugares onde sempre foram tradicionalmente quentes, passaram a ficar frios demais, ou seja, está havendo uma crise climática muito grande, e por isso 2030 vem reafirmar todos esses compromissos assumidos anteriormente. Lurdinha, quando você fala do protocolo de Quioto, por exemplo, né? Então ali fizeram os combinados para Isso. sustentabilidade, para prevenção. E quando os países não cumprem os combinados, não tem sanção, cada um faz o que quer, né? É assim? Pois é por isso que eu comecei a bater nesse papo com você falando assim, soft law, né? Exatamente. Aham. Eu e o direito internacional sempre na nossa filosofia de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, Moninha, a nossa proposta é sempre a seguinte: temos os encontros internacionais, temos os acordos internacionais, temos os compromissos assumidos internacionalmente e pressionamos os países para que adotem políticas públicas, criem leis e assumam compromissos internos de obedecer àquilo que foi negociado internacionalmente. Então, é transformar todo esse debate internacional em normas internas obrigatórias, assumindo compromissos internacionais, onde vai sempre haver uma pressão internacional para que comportemos dentro daquilo que a gente deseja e que a gente negociou. Uhum. Que é uma tarefa árdua, eu entendo assim. Mas, por outro lado, se o direito internacional ambiental não pode contar com esse arcabouço de sanção, ele influencia nas leis internas brasileiras e eu vejo um direito ambiental interno extremamente forte e que obriga uma série de comportamentos para as pessoas, para as empresas, em várias áreas. E a cobrança, ela é extremamente pesada quando a gente olha no âmbito interno das leis internas. Então, a ideia é essa, é termos sempre a atuação internacional forte para que a gente busque o constrangimento internacional e os países mudem os seus comportamentos internos. Uhum. É mais ou menos assim que funciona. Lurdinha, qual o lugar que o Brasil ocupa diante disso, né? A gente vendo que o mundo está de olho na Amazônia, a gente vê a devastação, né? O garimpo, tanta coisa, tanta destruição. Como que o Brasil tem se comportado nisso? O Brasil, ele acabou sendo considerado aí um dos maiores poluidores, não pela emissão de gases tóxicos necessariamente, porque a gente, nessa escalada aí, a gente estaria em 12º lugar, mas em virtude justamente do desmatamento e das queimadas na Amazônia, a gente passou para o 4º lugar aí como um grande poluidor. Isso em virtude justamente da não aplicação, da ineficácia do Estado na aplicação da legislação brasileira. A nossa legislação é boa, mas a atuação do Estado na cobrança de um comportamento ambiental adequado tem sido muito baixo. E isso nos coloca numa posição de desprestígio internacional gigantesco. O que isso nos afeta? Afeta porque a gente depois, se precisar de alguma ajuda econômica de um banco internacional, como é o Banco Mundial, onde empresta um dinheiro barato para criar políticas públicas internas, a gente não consegue esse tipo de financiamento. Se a gente quiser qualquer tipo de ajuda de outros países no sentido de combater determinados problemas internos, a gente não vai conseguir essa ajuda. Ou seja, a gente vai ficando numa posição de isolamento internacional muito alto, que é o que está acontecendo hoje, né? O Brasil fica numa condição extremamente isolada, justamente porque ele não toma determinadas atitudes internas, não porque não tem, sabe, legislação interna para isso. Ela está aí, mas precisa ter uma atuação efetiva do Estado, no sentido de coibir garimpo, coibir o desmatamento da Amazônia indiscriminado, né, de corte de árvores de forma ilegal.
Então, o direito internacional ambiental, ele precisa trabalhar no tal do accountability, sabe? Aham. Da busca de um compromisso internacional e cobrança internacional de todos, aí no sentido de obrigar as empresas a ter um comportamento internacional sob pena dela não conseguir vender mais nada, produto nenhum. Então, isso é que vem se trabalhando no âmbito internacional. Aham. Compliance, o que a gente gosta muito de falar aí, né? Essa mudança de comportamentos, não pela sanção, mas pela conscientização e cobrança de comportamentos éticos e ambientais adequados. Uhum. Lurdinha, meu pitaco de leiga aqui, né? A gente vendo o que Sempre tem bom. acontecido no mundo, ecologicamente falando, né? A gente vê ilhas de resíduos plásticos aí no meio do oceano. Você acha que as pessoas, o mundo acordou tarde para essa prevenção do meio ambiente? Pois é, eu estava aqui justamente preparando o nosso bate-papo e pensando na coisa da crise ambiental, e é porque crise, e aí escutando alguns cientistas falando a respeito, engenheiros ambientais, esse pessoal que se dedica profundamente ao estudo destes problemas, e eles têm falado o seguinte, que a despeito de estarmos numa situação de emergência indubitável, existe uma condição de reversão. É possível a reversão. Então, se nós começarmos a tomar uma série de atitudes comportamentais, inclusive na educação da população, nós podemos reverter essa situação que nós estamos vivendo hoje. Nas questões dos plásticos nos oceanos, a gente vai ter agora um encontro, né, justamente a COP dos oceanos, que vai acontecer agora em junho, onde vai se celebrar também os 50 anos de Estocolmo. Então, esses debates acerca do mar e dos oceanos, ele agora vai tentar trabalhar dentro de uma perspectiva de que nós podemos mudar este quadro que se apresenta a partir da nossa própria conscientização. Eu Uhum. vejo que as novas gerações, né, a turminha nova que está chegando aí, ela vem muito mais consciente, muito mais engajada. Porque não é só um papel dos estados e das empresas, mas de nós indivíduos, né? Cada um fazer a sua parte no sentido de se evitar que continue essa propagação de poluição dos mares, dos oceanos, do ar, enfim, dessa devastação toda, porque a Terra realmente ela não vai aguentar. É Mas verdade. eu acho que é por aí o caminho, Moni. E eu tenho visto uma conscientização cada vez maior, mas ainda precisa muito. Tem que atuar localmente, sabe, Moni? Fazer esse trabalho mais ou menos que a gente está fazendo aqui, conversar com um grupo de Educação, pessoas, né, conversar com outro. Ludinha? Eu Educação, começar no primário, pequenininho. Eu falo isso com você porque eu tenho, o meu caçula está com 22 anos. E lá em casa eles foram criados desde pequenininho a separar o lixo. Então, isso é hábito. Pega o cotonete, já corta o plástico, vai para o plástico, o algodão, o que é lixo, o que é orgânico. É tudo separado. Quando a gente faz isso, essa educação, os meninos vão naturalmente seguindo o caminho, né? Exatamente. E aí, eles se sentem constrangidos quando eles veem uma outra pessoa fazendo de forma errada, né? Uhum. Eles se sentem constrangidos e aí cobram das outras pessoas aquele comportamento adequado, porque eles têm já uma conscientização disso. E isso a gente pode começar fazendo em casa mesmo, como você está colocando, né, É Moni? verdade, é verdade. É treinar o povo. É treinar. Ludinha, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Apenas que eu pediria a todo mundo que preste atenção nos debates que a gente vai ter agora em junho, né? O que vai acontecer, os temas que estão sendo discutidos, participem um pouco desses debates, criem grupos de discussão, né? Veja o que na sua comunidade você está precisando em termos ambientais ali, de melhorar, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. Se nós precisamos de mudar o comportamento do ser humano para que a gente tenha um mundo melhor, que seja assim, né? Que a gente nos organize aí em grupos para a gente poder, então,
e multiplicando esses comportamentos ambientais éticos. Eu acho que é Isso isso. mesmo, maravilhoso, Lurdinha. Gente, Estou olha muito só. idealista? Estou muito idealista? Não, não tá não, é verdade, é o que a gente quer para nós, né? É verdade. Lembrando, gente, aqui, ó, o Instagram da Lurdinha tá aqui, @Maria de Lourdes Albertini. Vai lá, segue. Se quiser mandar pergunta, manda. Tem sempre coisas boas, de debates direto lá no Instagram dela. Então vai lá. Lurdinha, muito obrigada, viu? Deus Eu que abençoe. agradeço sempre. Esse programa é um carinho enorme para nós aqui. Um beijo. Amém, amém. Outro para você. Tchau.